E aí, gurizada do ângulo, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, daqui a alguns minutinhos vai começar a nossa aula de geografia, tá bom? A aula tá gravada, mas eu vou estar junto de vocês no Facebook para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, certo? Então fiquem bem atentos, a aula não é ao vivo, tá? Ela foi previamente gravada e vocês então vão ter essa aula disponibilizada agora, daqui a pouquinho. Mas assim, ó, qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem, vão colocando ali junto ao vídeo, tá certo? Que ao longo da manhã eu vou responder para vocês. Então, apesar de não ser uma aula ao vivo, eu vou estar presente no Facebook para dar esse apoio para vocês, certo? A nossa aula de hoje vai ser a aula 10. Essa aula aqui, que é a aula sobre a Terra, evolução e estrutura interna. Basicamente, o que vai ser visto nessa aula é sobre a história geológica da Terra, a tabela geológica, né, os éons, as eras e os períodos, tá, os mais importantes, e algumas características de cada um desses éons e eras. Também nós vamos falar sobre a estrutura interna da Terra, tá bom? Ou seja, né, como é que a Terra se divide internamente, né, e as suas características principais. E também nós vamos falar sobre as teorias da deriva continental, da tectônica de placas, das placas tectônicas e dos tipos de encontro entre placas tectônicas, correto? E já vou deixando para vocês o tema de casa, isso vai ser avisado ao final do vídeo, mas eu gostaria muito que vocês fizessem pelo menos a tarefa mínima, que é leia a sessão nesta aula, fazer as questões de 1 a 3 do capítulo 7 da sessão exercícios e fazer a questão 16 da sessão rumo ao Enem. Certo, pessoal? Pelo menos essa tarefa mínima. Se vocês fizerem a tarefa complementar e a tarefa desafio, ó, daí vocês são perfeitos. Tá bom, gurizada? Qualquer dúvida nos exercícios, prendem um grito. Abraço. Vamos iniciar nossa aula, uma aula um tanto quanto diferente daquelas que a gente está acostumado, em função da situação que nós estamos vivendo, mas todos vocês já estão por dentro. A aula de hoje vai ser a aula 10 do livro, que é sobre a Terra, a evolução e sua estrutura interna. Então vamos começar. Vamos falar rapidamente da escala geológica do tempo. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que a história geológica da Terra, ela é subdividida em 3 grandes momentos, em 3 grandes que nós chamamos de éons, que no caso ali é o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. Estão ali nas colunas em amarelo queimado, aquilo ali, né? Ou mostarda, se vocês preferirem. Tá? Esses são os grandes compartimentos da história geológica da Terra. O Proterozoico e o Arqueozoico juntos também são denominados de pré-cambriano. Tá? O que a gente tem aqui, o que nós temos que saber sobre a escala geológica do tempo? Ninguém vai ficar decorando nada, né? Nem guardando o quanto durou cada uma das eras, dos éons, dos períodos, das épocas, mas sim a gente tem que ter uma noção do que aconteceu de mais relevante em cada uma dessas eras e desses éons, certo? Um detalhe interessante aqui em relação à escala geológica é que quanto mais recente a escala, mais detalhada ela é, em função de termos mais indícios, né? À medida que o tempo vai passando, os indícios de épocas passadas eles também vão se perdendo em função de erosão, em função de solução de materiais e por aí vai. Por isso que quando a gente chega no Cenozoico, a gente subdivide ele muito, porque a gente tem muitos indícios e dá para subdividir melhor, certo? Então, vamos começar, tá? Primeiro aqui com o que nós chamamos de pré-cambriano, né? O Proterozoico e o Arqueozoico ou Arqueano, tá? Então, esses 2 conjuntos, como já tinha dito para vocês, são chamados então de pré-cambriano. Nas provas, em muitas situações, vocês encontram esses 2 períodos denominados de pré-cambriano. Tá?
Então o que aconteceu assim de relevante nesse período? Primeiro, o resfriamento e a consolidação dos primeiros continentes. Certo? É nesse período que nós temos a formação da crosta terrestre. Antes da formação da crosta, você sabe que o planeta era muito quente e nós tínhamos ali uma superfície que não era rígida. Tá? Também é nesse período que se estruturam os primeiros os escudos cristalinos. Inclusive, pessoal, assim, ó, quando a gente fala em escudo cristalino, planalto cristalino, rochas cristalinas, vocês podem ter certeza absoluta que nós estamos nos referindo a algo que é muito antigo, a algo que é lá do pré-cambriano, certo? E também nós temos a formação de grandes jazidas de minerais metálicos, ferro, manganês, estanho, entre outros. Não que a gente não possa encontrar minerais metálicos, por exemplo, em bacias sedimentares. Até acontece, mas nós encontramos principalmente em regiões de escudos cristalinos, certo? Bom, continuando aqui, vamos para a Era Paleozoica. Então, dentro do Fanerozoico, nós vamos falar da Era Paleozoica. Vocês podem ver que a Era Paleozoica é subdividida ali em 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos. Um deles, inclusive, é chamado de Carbonífero, provavelmente é quando ocorreu a formação das grandes reservas de carvão, e é o que aconteceu. E nós temos lá o último, o mais antigo, que é o Cambriano. Por isso que o Proterozoico e o Arqueano são chamados de pré-cambriano, porque vão ocorrer antes do Cambriano, certo? O que tem de relevante dentro da Era Paleozoica? Formação do Pangeia. Lá no final da Era Paleozoica nós vamos ter a formação do Pangeia, que é aquele supercontinente formado pela junção de todos os continentes atuais. Hoje nós já sabemos, pelo menos é o que a ciência acredita, a junção e separação dos continentes já se deu mais de uma vez na história da Terra. Tá? Então a última junção dos continentes se deu no final da Era Paleozoica com a formação do Pangeia. Também se formaram grandes bacias sedimentares continentais. E dentro dessas bacias sedimentares nós podemos ter a formação de grandes reservas de carvão, como acontece no Carbonífero. Essas reservas de carvão, depois nós vamos ver um pouco melhor, né? Ou comigo ou com algum outro professor do curso. Essas reservas de carvão elas foram formadas por soterramento de grandes florestas da Era Paleozoica, que existiram na Era Paleozoica, certo? E aí, agora a Era Mesozoica. Tá? Nós temos aqui a Era Mesozoica dividida entre Cretácico, Jurássico e Triássico. Obviamente, vocês já devem estar imaginando que foi na Era Mesozoica que existiram aqueles grandes répteis, né, os dinossauros. Não se esqueça, mas isso é mais um papo para a biologia. Tá? Nós aqui vamos ficar com aspectos geológicos e geomorfológicos. O que aconteceu na Era Mesozoica? Nós tivemos o início da deriva continental do Pangeia, certo? Então nós vamos ter a separação dos continentes, certo? O Wegener vai chamar de deriva continental. Hoje nós já sabemos que são, na verdade, um movimento de grandes placas tectônicas. Também nesse período formaram-se as grandes bacias sedimentares oceânicas em função da separação dos continentes e a formação de grandes jazidas de petróleo e gás natural nesse período também. Certo, pessoal? Mais um detalhe também que eu acho que é relevante, não foi colocado aqui no slide, mas nós temos também ao longo da Era Mesozoica a ocorrência de grandes derrames de lava justamente em função da separação dos continentes. E, por fim, a Era Cenozoica. O que aconteceu na Era Cenozoica, que era a mais recente da nossa história geológica? Nós vamos ter essa área dividida em dois períodos, tá? O período terciário e o período quaternário. O período terciário é um pouco mais antigo, que é quando se formaram as grandes cadeias de montanhas, como os Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas e por aí vai. Tá? E também, claro, obviamente, é o período que se consolida a formação dos continentes atuais. E o período quaternário, que é o mais recente, é o período que ocorreram as últimas 4 grandes glaciações, na verdade, os últimos 4 grandes ciclos glaciais e interglaciais, que duram cada um deles em torno de 120 mil anos. Então, nos últimos 500 mil anos, ocorreram 4 períodos glaciais e interglaciais. Também nesse período, a sedimentação das grandes planícies, né, principalmente ali também as costeiras, não só as costeiras, né, mas também algumas planícies continentais, um acúmulo de sedimentos nesse período. E esses sedimentos, essas áreas de acúmulo de sedimentos, elas sempre é muito recente. Então, as planícies costeiras
essa sedimentação das planícies costeiras, ali da borda da bacia do rio Amazonas e por aí vai, ela é muito recente, ela ocorreu também no período quaternário. Já com relação à estrutura interna da Terra, pessoal, nós temos duas classificações distintas. Tá? Se vocês observarem bem no desenho, essas duas classificações estão representadas, né? À esquerda a gente tem a classificação segundo a composição química e à direita a gente tem com relação ao comportamento físico, mecânico dos materiais que compõem cada camada. Tá? Com relação à composição química, nós temos basicamente três grandes camadas. A crosta pega esse trecho aqui que eu estou passando com a seta. Tá? Daí tem crosta continental, crosta oceânica, aqui está a água acima da crosta. Tá? Depois nós temos o manto, que pode ser subdividido em manto superior e manto inferior. Tá? E o núcleo, também subdividido entre núcleo externo e núcleo interno. Tanto no manto quanto no núcleo, nós temos zona de transição, separando o manto superior do manto inferior e o núcleo externo do núcleo interno. Já com relação ao comportamento físico ou mecânico, a gente tem a nossa Terra subdividida em 4 grandes camadas. Então, a litosfera, tá? Que daí a porção superior da litosfera seria a crosta. Depois nós temos a astenosfera, tá? A mesosfera e o núcleo, que também pode ser subdividido em 2 partes, o núcleo externo e o núcleo interno. Né? Esse núcleo também pode ser denominado de endosfera, mas não é muito comum essa denominação nas provas de vestibular, nem no Enem. De qualquer forma, pessoal, independente das características, depois eu vou abordar rapidamente a característica de cada uma dessas camadas, o que a gente tem que lembrar é que quanto mais para o interior da Terra, maior a pressão atmosférica, maior a pressão e maior a temperatura. Mais próximo da superfície, mais próximo da crosta ou da litosfera, a pressão é menor e a temperatura também vai ser menor. Bom, em relação às camadas, a gente pode dizer o seguinte: a crosta ou a litosfera, dependendo da classificação, são camadas rígidas, né, sólidas. E essas camadas são muito finas. Daria para dizer, mal comparando, que tanto a crosta numa classificação ou litosfera noutra estariam para a Terra, assim como a casca do ovo está para um ovo. Tá? O manto tem uma textura mais plástica, certo? Não chega a ser líquida, tá? Mas ela é eu chamo, então assim, não levem isso apenas como um comparativo, mas eu denomino o manto, principalmente no manto superior, como uma textura mais pastosa, certo? A denominação que geralmente aparece na bibliografia é de textura plástica, tá bom? Então, tanto o manto e a astenosfera também teria essa característica, ou mesosfera, né, na classificação quanto ao comportamento mecânico, tá bom? Já o núcleo é o seguinte, pessoal, o núcleo externo, ele é líquido, certo? Ele não é pastoso, não é sólido, ele é líquido, tá? E o núcleo interno, ele é sólido. A pergunta que se faz é o seguinte: por que o núcleo interno é sólido se a temperatura é extremamente alta? Né? A temperatura pode chegar a algo em torno de 5.000, 6.000 graus Celsius dentro do núcleo. Então a explicação é simples, é que a pressão é tão grande que impede que se torne líquido o núcleo interno. Então ele acaba sendo sólido. E o núcleo interno, em algumas classificações, ele também pode ser denominado de NiF, porque ele é composto basicamente por níquel e ferro. Já com relação à litosfera, a litosfera acaba sendo mais importante para nós, né? Por uma questão bastante simples. É sobre a litosfera que a gente vive. Então, o que acontece na litosfera e na crosta interessa muito ao ser humano. Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte, né? A crosta terrestre, ela é subdividida em dois conjuntos. Tá? Uma porção mais superior da crosta, que vai ser denominada de cial, e uma porção mais inferior, que é denominada de cima. Vocês podem ver que essa camada mais inferior é também o que vai
predominar no oceano. O oceano é basicamente cima. Tá? E a crosta continental, a parte superior é Cial e a parte inferior é cima, mas predomina no continente o Cial. Certo? E aí nós temos o seguinte, o Cial, fazer um pequeno jogo com as palavras. Tá? O Cial é a porção mais superficial da crosta. Tá? Então, predomina na crosta continental, é a porção mais superficial, é a camada menos densa da crosta. Também por isso que ela acaba ficando por cima. É a mais larga. Tá? Então, os continentes predominam o Cial e, principalmente onde tem montanhas, essa parte é mais larga. Cial é porque é composto basicamente por silício e alumínio. Tá? E nós temos o predomínio de rochas graníticas e rochas metamórficas. Já o cima, que não fica em cima, mas fica embaixo, predomina na crosta oceânica. Tá? A crosta oceânica é basicamente cima. E essa sigla se deve à presença de silício e magnésio. Eu sei, vocês sabem, os professores e professoras de química sabem que Ma não é o símbolo de magnésio, mas foi assim que os geólogos denominaram essa porção da crosta, da crosta terrestre, certo? Então, a parte de baixo da crosta nos continentes e a crosta oceânica, que é a que fica então mais para baixo, ela é composta basicamente por silício e magnésio. Tá? Também é a camada mais densa, né? Ela é mais estreitinha e tem a composição basicamente de basalto. Basicamente de basalto ficou ruim, né? Principalmente basalto e grabo. Tá? Lembre-se do basalto, porque o basalto é uma rocha mais comum, então ela pode aparecer como nas provas e pode ser um elemento de identificação da porção da crosta a ser identificada. Né? Certo, pessoal? Agora vamos falar um pouco sobre as placas litosféricas ou placas tectônicas. A Terra ela é coberta por por grandes pedaços, né, por grandes compartimentos que formam a crosta terrestre. Né? Então esses compartimentos da crosta é como se fossem grandes peças de um gigantesco quebra-cabeça. Quebra-cabeça esse que é a nossa crosta terrestre. Tá? Vocês podem ver que pela figura que nós temos, pelo mapa, que nós temos aqui esses grandes compartimentos limitados por essa linha mais lilás, rosa, é rosa, né? Tá? E o nome dessas placas, a grande preocupação de alguns é decorar o nome das placas. Não tem grandes decorebas aqui, né, pessoal? Porque as grandes placas tectônicas, elas ganham o nome de algum compartimento continental bastante óbvio, né? Então a placa norte-americana é porque está a América do Norte localizada nessa placa. Placa sul-americana é porque está a América do Sul e assim sucessivamente. Uma outra placa pode ganhar nomes que a gente não associe diretamente, como a placa de Nazca. E no nosso caso aqui, Brasil, essa placa é importante porque como nós vivemos na América do Sul e a placa sul-americana entra em choque com a placa de Nazca, então ela acaba sendo importante para o contexto nosso. Tá? Só para vocês saberem, do choque entre as placas ocorre a formação da Cordilheira dos Andes. Alguns aspectos que eu acho que são importantes a gente lembrar aqui para vocês. Tá? Nós temos um grande conjunto de agentes de formação do relevo que são subdivididos em dois grandes grupos, os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos de formação do relevo, pessoal, eles decorrem do movimento dessas placas. Então, nessas zonas de contato entre uma placa e outra, tem atrito entre elas. E desse atrito nós podemos ter terremotos, podemos ter formação de grandes cadeias de montanhas, podemos ter atividade vulcânica, podemos ter formação de fossas submarinas, de dorsais mesoceânicas, em função de terremotos nos oceanos, podem ocorrer tsunamis. Ou seja, tem uma série de consequências desse atrito entre as placas. Tá? Basicamente, a gente agrupa essas consequências em três agrupamentos, tá? Que são o tectonismo. Esse tectonismo ocorre basicamente a partir de movimentos lentos, porém constantes, que vão gerando alteração na crosta terrestre. O vulcanismo, que é a atividade vulcânica, que nós sabemos o que significa. E os abalos sísmicos, que são os tremores de terra.
Tá? E aí, em função dos abalos sísmicos, poderá ocorrer a formação de tsunami se esse abalo ocorrer no oceano. Tá bom? Muito bem. Outra coisa que vocês podem observar, que nós temos em alguns trechos aqui afastamento das placas, em outros aproximação entre elas, em alguns trechos também pode ter deslizamento entre as placas. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Aqui tem uma outra imagem das placas, é muito parecida com aquela outra, né? Alguém poderia dizer assim, mas não precisaria ter mostrado aquela. Bom, mas mostrei. Ou não poderia ter mostrado essa, não precisaria ter mostrado essa. Mas aqui, ó, nós temos o seguinte, eu gosto dessa imagem porque ela mostra que, qual é a velocidade de deslocamento das placas. Então, primeiro que a gente percebe que a velocidade não é constante, aliás, não é igual, não é homogênea nem mesmo ao longo de todo o limite entre duas placas. Então, por exemplo, aqui a placa sul-americana e a placa africana, nesse trecho existe uma separação de 8,8 centímetros por ano, e aqui 2,5 centímetros por ano. Essas diferenças é que provocam as alterações ao longo da história geológica da superfície da Terra. Tá? Outra coisa, pessoal, onde tem afastamento geralmente tem oceanos, porque os oceanos foram formados pelo afastamento das placas tectônicas. Tá? E onde tem aproximação, geralmente tem um continente próximo, ou é só continente, e nessa aproximação, geralmente tem formação de grandes cadeias montanhosas. Aliás, geralmente não, sempre tem formação de grandes cadeias montanhosas, certo? No caso aqui, por exemplo, nós temos a Cordilheira dos Andes, e aqui nós temos a formação do Himalaia. Então vamos falar um pouco desses tipos de encontros, né? Porque nós temos encontros de aproximação, de afastamento e alguns de deslizamento entre si. Então o primeiro encontro que eu vou falar aqui é sobre o encontro divergente entre as placas tectônicas. Observe o seguinte, né? Aqui nós temos o fundo do oceano. Aqui nós temos uma placa que está indo numa direção, aqui outra placa que está indo em outra direção. Isso aqui pode ser, por exemplo, a parte central do Oceano Atlântico. Eu não botei aqui como exemplo, mas já fixem esse exemplo, tá? O meio do Oceano Atlântico é um encontro divergente. Encontro divergente a gente também pode chamar de encontro construtivo. Por quê? Porque desse encontro nós temos uma construção de placa tectônica. Tá? É só vocês pensarem o seguinte, se essa placa vem para cá e essa outra vem para essa direção, o que vai acontecer? Não vai ficar uma rachadura com crescimento constante entre elas. Essa rachadura ela vai sendo preenchida aos poucos por magma, que vai sair, né, aqui da astenosfera, vai penetrar nessas fissuras, vai se incorporar e vai entrar em contato com a água, vai esfriar e vai se solidificar. Então vai construir a placa. Tá? Uma outra coisa, pessoal, essas placas, tanto encontro divergente quanto encontro convergente, elas se formam em função do movimento de convecção do magma na astenosfera. Tá? Então esse magma que circula, né, o magma mais quente sobe, daí quando chega perto da litosfera, ele toma direção oposta, desce, então forma uma espécie de esteira de magma que vai movimentando as placas, certo? Nesse trecho aqui vai ter um afastamento, porque as correntes de convecção provocam nesse trecho o afastamento. Tá? Então elas têm a produção do assoalho oceânico, por isso é chamada de encontro construtivo. Tá? E aí nós temos, além da formação do fundo oceânico, a gente também tem formação da cordilheira mesoceânica ou dorsal mesoceânica, tá? E a ocorrência de vulcanismo fissural, não aquele vulcanismo clássico com cone vulcânico. Nós temos muito vulcanismo fissural aqui. Tá bom? Já o encontro convergente, a gente tem 3 subtipos. Tá? O primeiro subtipo aqui, que é o que importa mais para nós da América do Sul, por ser o encontro convergente que ocorre no nosso continente, ali na porção oeste do continente sul-americano, tá? É o que envolve o encontro de uma placa oceânica com uma placa continental. No caso aqui, o exemplo que eu estou citando é o exemplo da placa oceânica, a placa de Nazca, em choque com a placa continental. Tá? Esse encontro, todos os 3 subtipos também vão ser chamados de encontros destrutivos, porque há um consumo de placa, né, nesses tipos de encontro. Tá? Então a gente tem aqui o que? Como ocorrência desse tipo de encontro, a gente tem formação de dobramentos modernos, como acontece aqui, né, formação de grandes cadeias de montanhas. Tá? Isso na placa continental, o exemplo é a Cordilheira dos Andes na América do Sul.
Na crosta oceânica, em contato aqui com a crosta continental, nós vamos ter a formação de fossa, que é quando tem um aumento da profundidade. Tá? Então nós temos, digamos assim, uma grande fenda paralela à costa no litoral oeste da América do Sul, que é uma fossa decorrente desse encontro. Tá? É como se a placa oceânica, ao afundar, carregasse um pouco da placa continental e fizesse aqui essa reentrância. Tá? Esse processo de afundamento, vamos dizer assim, da crosta oceânica, tá? É chamado de subducção. Então, a subducção é quando ocorre, quando a placa afunda, e nesse processo há o consumo de placa. Tá? Certo, pessoal? Também, além da formação de grandes cadeias de montanhas, nós poderemos ter atividade vulcânica e também terremotos. Porque lembre-se, zona de encontro de placas pode ter um ou mais dessas consequências. Depois a gente tem um segundo subtipo de encontro convergente, que é o encontro entre duas placas continentais. Então a gente está vendo aqui o exemplo da placa indo-australiana em choque com a placa eurasiática. Tá? A placa indo-australiana, ela é formada pela Austrália e pela Índia, por isso indo-australiana, e parte do Oceano Índico. Mas o que importa para nós aqui é o choque da placa da Índia com a Ásia. A Índia não fazia parte da Ásia. Ela se desmembra e depois entra em choque com a Ásia. Tá? Ela se desmembra de um continente mais antigo, que era o Gondwana, e depois entra em choque com a Ásia, formando daí então a Cordilheira dos Andes. Essa é a grande consequência dos encontros convergentes entre duas placas continentais, a formação de grandes cadeias de montanhas, com exemplo mais clássico, o do Himalaia. Tá bom, gurizada? Bom, o que acontece? Aqui tem uma outra palavrinha, tá? Obducção. Obducção, ao contrário da subducção, é o processo de soerguimento da placa. Então, quando uma placa sobe, ela subiu, então nós temos o processo de obducção, certo? Muito bem. E aí nós temos o encontro convergente, em que há o choque entre duas placas oceânicas. Aqui também vai ter subducção. Uma das placas ela vai subduzir e vai também derreter e ser consumida em função do maior aquecimento em grandes profundidades. Tá? O que tem diferente aqui? Como tem o choque de duas placas oceânicas, então a gente vai ter o quê? Formação de um grande arco de ilhas vulcânicas, a atividade vulcânica aqui é bastante intensa, vai ter também muito terremoto, tá, pessoal? Então ali, o exemplo disso aqui é ali parte do Círculo de Fogo do Pacífico, ali mais perto da Ásia, mais ali no setor asiático, né? Então, Japão, Filipinas, né? Tá aqui os exemplos. Ó. Filipinas, Japão, Indonésia fazem parte dessa situação, principalmente ali Filipinas e Japão. O Japão é um exemplo clássico, tá? De formação de arco de ilhas. Outra coisa, as fossas também vão se formar. E um detalhe, as fossas geradas pelo encontro de duas placas oceânicas são fossas mais profundas que fossas geradas pelo encontro de uma placa oceânica com uma placa continental. Tá bom? Então vamos seguir o barco. E por fim nós temos o encontro transformante. Alguns chamam de encontro transcorrente. E também pode ser chamado de encontro conservativo, porque ele não destrói nem constrói. Tá? O que acontece aqui nesse tipo de encontro? Uma placa desliza na outra. Tá? É como se uma estivesse raspando na outra. Então o que a gente tem aqui é mais uma alteração da superfície. Eu botei aqui entre aspas o enrugamento da superfície do relevo. Pode ter formação de áreas montanhosas, não tão altas quanto os desdobramentos modernos, mas podemos ter. Tá? Os terremotos de grande intensidade são uma possibilidade grande. Tá? E a formação de falhamentos também, né, de fraturas em função do atrito. Tá? O exemplo mais clássico dessa situação é a falha de San Andrés, na Califórnia, tá, em que ocorre esse choque, né, esse deslizamento, tá, e que é o exemplo assim, mais significativo desse tipo de encontro. Pessoal, a pergunta que muita gente me faz, talvez vocês até não fariam para mim, mas de repente pensariam, né, é o seguinte: da onde é que as criaturas descobriram que a Terra é formada por grandes placas, né, que se movimentam e que geram
os terremotos, a atividade vulcânica. Como é que eles descobriram isso? Bom, há uma suspeita já de alguns séculos atrás, principalmente a partir do século XVIII e XIX, de que os continentes pudessem ter estado juntos no passado, a partir do formato dos continentes. Esse indício por si só não é dos mais, digamos assim, dos mais científicos, é uma questão meramente de observação. Tá? Mas por que eles chegaram a essa conclusão? O que o formato dos continentes indica? Principalmente se a gente comparar a América com a África, a ideia que dá é que se a gente aproximar os dois continentes, eles se encaixam. Então nós tivemos filósofos, cientistas, naturalistas, que vieram com essa teoria, isso antes do século XX, tá? como algo que indicasse que os continentes terem estado juntos no passado. Tá? Bueno, só que como eu tinha dito, esse indício por si só não indica muita coisa, né? Teria que ter mais indícios, mais elementos para se confirmar essa teoria. O primeiro indivíduo, o primeiro naturalista, o primeiro cientista a trazer indícios mais consistentes foi esse senhor aí chamado Alfred Wegener, naturalista alemão, que ao estudar fósseis, que ele encontrou um fóssil de uma gimnosperma, de um pinheiro primitivo, que ele encontrou tanto na costa da América do Sul quanto na costa da África. Quando ele achou esses fósseis, ele fez datação geológica, viu que eram da mesma época, né? E ele se indagou, mas como é que pode ter fósseis da mesma espécie em continentes tão distintos, em locais tão diferentes do ponto de vista climático? Então a única conclusão, a conclusão que ele chegou, claro, a partir de outros indícios, né? O próprio estudo das reservas de carvão espalhadas pelo continente, principalmente no hemisfério sul, indicam que são reservas de carvão geradas no mesmo local, né, ou na mesma região. Tá? O tipo de rocha que se encontra na costa da América do Sul, na costa leste da América do Sul e na costa oeste da África, entre outros indícios. Né? Mas o indício dos fósseis ele é muito forte. Tá? E o Wegener, então, levantou essa possibilidade dos continentes terem estado juntos no passado. Tá? Essa teoria passou a ser chamada de teoria da deriva continental, porque ele dizia que os continentes estavam se movimentando. Naquela época, ele não tinha ideia de placas tectônicas, até porque o desenvolvimento tecnológico da época não era o mesmo do desenvolvimento tecnológico de meados do século XX, tá? Porque a teoria dele é do início do século XX. Tá? Em meados do século XX, nós vamos ter uma evolução tecnológica em função do desenvolvimento do sonar, que vai daí, então, confirmar muita coisa do que o Wegener tinha teorizado e vai melhorar, não é a palavra que eu ia usar, mas pode ser, né? Vai melhorar a teoria do Wegener, vai qualificar a ideia e o pensamento do Wegener, com daí então o desenvolvimento de uma outra teoria, que é a teoria da tectônica de placas. Tá bom, pessoal? Bueno, vamos lá então. O Wegener, ele inclusive fez cálculos, né, indicando quando que os continentes estavam juntos. Como eu tinha dito para vocês no início da aula, tá, hoje já se sabe que os continentes se separaram e se juntaram mais de uma vez. Tá? Mas o Wegener, só o fato dele descobrir que há mais ou menos uns 200, 250, 300 milhões de anos atrás, os continentes estiveram juntos, e em torno de 200, 220 milhões de anos atrás, eles começaram a se separar, isso já é um grande avanço para a época. Tá? Então, o Wegener, ele chamou esse supercontinente, formado por todos os continentes juntos, de Pangeia. Tá? Pan, né, de toda, e Geia de terra. Então, todas as terras, vamos dizer assim. O oceano, não está aqui no slide, mas nós tínhamos então um único continente, que ele denominou de Pangeia, e um único oceano, que ele denominou de Pantalassa. Tá? Então, lá no período Permiano, nós vamos ter um início de separação do Pangeia. Tá? Então, lá no Triássico é que vai ter uma separação maior, onde há a formação então, de dois continentes, dessa primeira fragmentação, o Gondwana, que vai pegar mais o hemisfério sul, e a Laurásia, que vai pegar mais o hemisfério norte. Tá?
Ao longo da era Mesozoica vai ter essa separação até nós chegarmos à era Cenozoica, com essa distribuição atual dos continentes. Tá? Um detalhe interessante é aqui, ó, vocês observem essa área aqui mais laranjinha, isso aqui indica a Índia. Então observem que a Índia fazia parte do Gondwana. Tá? E ela foi aos poucos migrando para o norte até chegar à Ásia, tá? Se juntando ao continente, e desse choque que resultou o Himalaia. Tá? Então isso aqui tudo foi calculado pelo Wegener. E na metade do século XX, nós vamos ter a formação, o desenvolvimento de uma nova teoria, a partir do desenvolvimento tecnológico, né, no pós-guerra, que vai ser a teoria da tectônica de placas. Né? Nessa teoria eles vão descobrir que a Terra é coberta por uma grande capa rochosa, sólida, que vai ser denominado de crosta. Tem crosta oceânica, crosta continental, e essa crosta é subdividida nas placas tectônicas, né, em grandes compartimentos que eles denominaram de placas tectônicas. Essa teoria foi desenvolvida por geólogos e geofísicos dos Estados Unidos, principalmente da Universidade de Princeton. Tá? E foi a partir do quê? Bom, no pós-guerra, eles usaram navios e submarinos que tinham sonares, principalmente navios. Tá? Esses sonares foram desenvolvidos na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, para descobrir a existência a colocação de minas submarinas e com isso então possibilitar a mudança de rota dos navios e dos submarinos. Então foi um equipamento, foi uma tecnologia desenvolvida para os esforços da guerra, que depois que acabou a guerra passou a ser usado para fins científicos. Né? Então os cientistas passaram a usar esses sonares para estudar o fundo do oceano, fazer um mapeamento do relevo do fundo do oceano. E aí, com esse mapeamento, lá no Atlântico Norte, eles descobriram que no meio do Oceano Atlântico tem a formação de uma grande cordilheira meso-oceânica. E aí, depois, com estudos mais profundos, eles descobriram que o que acontece ali é que essa cordilheira é uma zona de afastamento entre as placas, de afastamento da crosta. Ou seja, né, a crosta ela não é inteiriça. Tá? Aí que eles chegam, então, eles começam digamos assim, a descobrir aquilo que o Wegener não tinha descoberto, né? A conseguir fechar a teoria do Wegener, né? Consolidar aquela teoria, identificando que os continentes se movimentam, mas porque os continentes estão presos a grandes placas, que são então as placas tectônicas. Tá bom? Bueno, então nós temos essas duas teorias. Obviamente a teoria da tectônica de placas é a teoria mais relevante, tá? Porque ela consolida o conhecimento do fundo da crosta terrestre, principalmente do fundo do oceano, que o Wegener não tinha ainda descoberto, tá? Ou não tinha ainda, ele ficou à parte dessa história do fundo do oceano, tá bom? Bueno, então basicamente isso. Agora chegou a hora de fazermos os exercícios de aula. Vamos começar com o exercício 1. Sugiro que vocês deem uma pausa no vídeo e façam o exercício. Façam em 3 minutos. Assim que vocês terminarem, deem um play para ver a correção. Então, quando eu disser 3, deem a pausa. 1, 2, 3. E aí, pessoal, fizeram o exercício? Bom, vocês lendo o enunciado, ele é uma questão do Enem que fala sobre o ano cósmico condensado no período de um ano, tá? Ou seja, no período de 365 dias e 6 horas, tá? Ou de 365 dias, né? Então, caso a história da Terra fosse condensada em um ano, nós teríamos alguns eventos aqui marcados, né? A origem do universo, claro, né, no dia 1º de janeiro. A origem da nossa galáxia, da Via Láctea, metade de janeiro. E aí nós teríamos a origem do Sistema Solar na metade de setembro, mais ou menos, início, metade de setembro. O início da vida na Terra no finalzinho de setembro. E aí nós temos 5 setas e vocês têm que identificar onde essa figura, essa arte rupestre estaria localizada aqui. Bom, se a gente considerar que o Homo sapiens só vai surgir algo em torno
de 120 mil anos atrás, os primeiros Homo sapiens, e que eles vão realizar essas obras de arte, né, o que a gente costuma denominar de arte rupestre. Então, onde nós colocaríamos nessa linha de tempo aqui essa arte rupestre? Temos que colocar aqui em dezembro. Pessoal, vocês têm que se dar conta do seguinte: os primeiros mamíferos vão surgir em dezembro. Tá? Os primeiros hominídeos não são os primeiros mamíferos. Tá? Então, muito depois de surgir os primeiros mamíferos, vão surgir os primeiros hominídeos, e o Homo sapiens ele vai surgir lá no final do ano, caso a história da Terra tivesse condensada nesse um ano. Mais precisamente, mais ou menos pelas 10 horas do dia 31 de dezembro. Ou seja, pessoal, o período em que surgiu, aliás, 10 horas não, né? Nos últimos minutos do mês de dezembro. Então, o homem teria surgido nos últimos minutos do dia 31 de dezembro. Certo, pessoal? Então, o homem, a arte rupestre, realizada pelo Homo sapiens, está localizada aqui na seta de número 5, ou seja, letra E. Bom, pessoal, vamos fazer então agora o exercício de número 2. Mesma coisa, pausem o vídeo e façam a questão. Não levem mais do que 3 minutos, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, pausando. E aí, leram o enunciado? Provavelmente leram, né, para fazer a questão. Então, assim, ó, aqui nós temos um mapa com a localização das grandes placas tectônicas, destacando a placa 1 e a placa 2. A placa 1 é a placa de Nazca, a placa 2 é a placa sul-americana. Tá? Tem 3 afirmações que vocês têm que dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Ao ler as 3 afirmações, vocês perceberão que as 3 são verdadeiras. A primeira afirmação diz o seguinte: as placas tectônicas são gigantescos fragmentos que atuam como artistas e que continuamente recriam a paisagem da Terra. É verdadeiro. Essas placas tectônicas, elas estão em constante movimento, e essa movimentação altera a superfície da Terra, ou provocando subducção, afundando a parte de uma placa, a outra subindo por cima, né, entrando em processo de abdução. Então tem crescimento, tem rebaixamento, tem fragmentação, tem formação de fissuras. Então está em constante transformação. Tá? Esse artista está entre aspas, obviamente, né, uma analogia. A afirmação 2 também é verdadeira. Fala que a configuração atual dos continentes é fruto de milhões de anos de trabalho artístico das placas no processo conhecido como deriva continental. O processo é esse, deriva continental, apesar de que a gente sabe que a teoria da tectônica de placas é a que melhor explica hoje esse processo de movimentação. Tá? E a afirmação 3 é a afirmação que diz que as placas de Nazca e sul-americana agrupam-se e provocam a subducção da placa de Nazca. A placa sul-americana, por ser mais leve, desliza por cima da placa de Nazca, elevando as montanhas dos Andes. Essa terceira afirmação também é verdadeira, porque realmente o que acontece é isso, né? A placa de Nazca, ela afunda, ela é mais densa, né? É uma placa basicamente oceânica, então ela entra em processo de subdução, ela vai afundar. A placa sul-americana desliza por cima, eu diria assim, ela cavala por cima da placa de Nazca, né, enrugando e gerando a formação da Cordilheira dos Andes. Então, as 3 afirmações são verdadeiras, pessoal. Agora a questão 3, pessoal. Deem uma pausa, mas vocês vão ver que essa questão vocês vão responder rapidamente. Então vamos lá, pausem a questão. Voltaram? Bom, perceberam que a questão é muito simples, né? A pergunta, depois de ler o enunciado, a pergunta é simplesmente o seguinte: qual das formas representa o continente Pangeia? Não pode ser 2 formas, tá, pessoal? Porque senão teria que ser 2 desenhos iguais. O Pangeia é aquele onde os continentes estão mais unidos. Tá? Se vocês forem pegar todos os outros desenhos, vocês vão ver que eles já apresentam a separação, certo? Então tem que ser a figura 1, que é a que mostra todos os continentes unidos formando um único bloco continental. Tá? O 2, o 4,
que seriam os mais próximos, já mostra algum movimento e alguma separação. Tá? O 13 e o 5 nem se fala, tá bom? Então tá, pessoal, encerramos as nossas atividades do dia e é isso. Então tá, gurizada, por enquanto é só. Não se esqueçam de fazer pelo menos a nossa tarefa mínima do final, que está no final dessa aula. Mas o ideal é que vocês também façam as tarefas complementares e os desafios, ok? Até a próxima semana, gurizada. Tchau, tchau.